Snoke é um dos vilões mais misteriosos da saga de Star Wars, que apareceu pela primeira vez em O Despertar da Força como o líder supremo da Primeira Ordem. Mas quem é ele? De onde ele veio? E como ele se tornou tão poderoso? Nesse vídeo vamos explorar a origem de Snoke e como ele se relaciona com o Imperador Palpatine e a saga Skywalker, então vem com a gente! Quando eu assisti o primeiro filme com Snoke, eu lembro que todo mundo ficou obcecado em saber quem era esse personagem, né? Cara, pra mim foi o melhor personagem já criado nesse novo Star Wars. Até porque ele era carismático, tinha aquela voz de jeito aterrorizante, guardava um suspense inexplicável. E a Disney, ao invés de usar isso a seu favor e desenvolver o personagem na nova trilogia, o que ela fez? Ela matou o personagem de forma seca e sem explicar nada sobre o personagem, simplesmente assim. E pra mim a nova trilogia morreu ali, perdeu toda a graça. Não vou nem falar aqui dos erros que cometeram com o Luke Skywalker, porque aí já seria um outro vídeo. Mas enfim, depois no último filme a gente viu que ele era um clone. E a pergunta que ficou é, quem era o Snoke original ao final das contas? Depois de ler muito no canone sobre Snoke, isso você não vai encontrar nos filmes ou séries, precisa ler mesmo. Existe um personagem nos livros que dá a entender que pode ser o Snoke original, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Primeiro vamos falar da sua origem, pois Snoke não é nem um nome próprio, mas sim um título dado a uma série de clones criados pelo culto Sith, no planeta Exegol. A gente sabe que Exegol era um planeta bem sombrio, né? E repleto de artefatos Sith, onde eles executavam várias experiências genéticas para clonar seres sensíveis à força. Um DNA que eles usaram com certeza foi do próprio Palpatine, afinal ele usava a força e eles precisavam desse atributo no clone. Mas não era só o DNA do Palpatine, eles usaram vários de outras espécies também. E de acordo com os livros, um personagem conhecido que poderia ser o Snoke original se chama Gallius Rex. Ele serviu ao Império Galáctico como almirante da frota e conselheiro do Império. Ele foi um protegido do Imperador Palpatine, considerado quase como um filho. Se bobear, ganhava até presente de Natal do velho Palpatine, porque ele o via quase como um pai. O Rex conheceu o Palpatine quando era um menino no planeta Jakku. Aliás, Jakku sempre tem muita importância nesse novo universo de Star Wars, tá? Podem reparar que tudo gira em torno desse planeta. Inclusive no Despertar da Força, o próprio Finn ainda faz uma pergunta irônica dizendo: "Ah, mas por que todo mundo quer sempre voltar para Jakku?" Ali já existe uma referência na importância desse planeta. Jakku não era só um planeta deserto como Tatooine, por exemplo. Lá ocorreu a suposta guerra final entre os rebeldes e o Império depois de O Retorno de Jedi. Também existe um observatório secreto de Palpatine, onde existiam segredos e tecnologias antigas do Sith. Então, quando o planeta Jakku é abordado, em alguma história de Star Wars, podem reparar que o escritor sempre vai respeitar muito esse planeta. Mas voltando sobre o menino Rex, um dia Palpatine visitou Jakku para inspecionar uma escavação secreta e encontrou o garoto escondido em sua nave. Aí o Palpatine ofereceu a Rex uma escolha: deixar que o Imperador tirasse sua vida rapidamente ou aceitar o destino que Palpatine previu para ele. Rex obviamente escolheu a segunda opção, e Palpatine o instruiu a vigiar a escavação e esperar por seu chamado. O Palpatine conseguiu ver o futuro importante de Rex no Império. Então o garotinho tinha alguma coisa de especial que a gente vai ver lá na frente o que era. Palpatine também deu ao garoto o nome de Gallius Rex e o considerou como seu protegido. Rex se tornou almirante graças à sua conexão pessoal com Palpatine, e lhe deu acesso às informações privilegiadas. Ele subiu rapidamente no ranking imperial e se tornou um oficial condecorado durante a Era do Império. Ele também era o líder da agência de inteligência e usava o codinome Operador para se comunicar com o Palpatine. Ele inclusive recebeu o comando do Super Destroyer Estelar Devastador, uma das naves mais poderosas do Império. Rex foi encarregado de executar a contingência. Ele inclusive formou o Conselho das Sombras,
um grupo de oficiais imperiais leais ao imperador. Aquele mesmo conselho que a gente viu na série do Mandalorian, tá? Que tomava as decisões mais importantes para a sobrevivência do Império. Então assim, o Rex era quase que um substituto do Palpatine quando ele não estava presente. Ele tomava decisões importantes para o Império, era uma pessoa de confiança do Imperador, sabia até do processo de clonagem de seres sensíveis à força. E como era completamente obediente ao Palpatine, seria um DNA perfeito para clonar. Assim como fizeram com o Jango Fett. Escolheram ele pela sua determinação, pela sua obediência. Então, como o Palpatine o tratava quase como um filho, é óbvio que muitas especulações sobre o Rex ser o Snoke original se formou na época em que esses livros foram lançados. Então, de todos os personagens que eu já li a respeito, pra mim, esse é o que mais se encaixa no perfil do Snoke. O único problema é que Rex morreu na Batalha de Jakku, onde ele tentou sacrificar a maior parte de suas forças e fugir para as regiões desconhecidas com um seleto grupo de oficiais que dariam origem à Primeira Ordem. No final, quem conseguiu fugir mesmo foi a comandante Sloane, que é uma outra personagem muito importante no cânone de Star Wars, que inclusive ajudou a formar a Primeira Ordem. Mas essa personagem eu quero abordar em outro vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito longo isso daqui. Então, voltando pro Rex, mas se ele morreu, como é que ele pode ter sido clonado então? É fácil, meu caro. Seu DNA foi extraído antes dele morrer. Se o Palpatine conseguiu prever o futuro brilhante dele, nada melhor do que guardar seu DNA para fazer clones. E lembrando que basta apenas um fio de cabelo para clonar a pessoa. Então toda vez que o Rex ia no barbeiro do Império, alguém já guardava lá os cabelinhos dele para isso, né? Então misturando o DNA do Palpatine com o DNA do Rex, pode ter sido gerado o clone de Snoke. Lembrando que o processo de clonagem era complicado. A maioria dos clones gerados de seres sensíveis à força morriam rapidamente. Então, concluindo, nenhum outro personagem possui tantas evidências de ligação com Palpatine como Rex. E poderia ser muito bem ele a origem de Snoke. Afinal, ele foi o único servo do Império desde a infância. E seria a marionete perfeita de Palpatine após demonstrar ser fiel aos planos do Imperador. Bom, então é isso, pessoal. Deixe seus comentários sobre a teoria. Se quiserem saber mais sobre Star Wars, usem a força para ativar o like. E inscreva-se no canal, pois a gente vai postar mais em breve. Fui!